né? Livro de Romanos, melhor dizendo, no capítulo 10, no versículo de número 13. Hoje estamos no culto aí, denominado culto de missões, culto missionário. Então diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela a pregação, e pela pregação da palavra de Cristo. Os irmãos podem sentar, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já temos ouvido louvores, palavras de incentivo missionário. Meus irmãos queridos, nós estamos aqui nesta noite, como foi acabado de cantar aqui nesse momento. É bem verdade que muito sangue foi derramado para nós estarmos aqui. Primeiro, o sangue inocente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus, ele deixando o seu trono de glória, ele vem aqui a essa terra com uma missão de dar a sua vida para salvar a humanidade. O Filho do Homem veio buscar e salvar todos que estavam perdidos. E nós fomos alcançados por esta graça. E também muitos irmãos, missionários, pastores, membros, também derramaram o teu sangue, deram a sua vida em prol do Evangelho de Cristo. Então hoje, nesse dia, nós estamos aqui nessa igreja bonita, abençoada, sentada e tranquilo, mas no início não era assim. Isto custou preço de sangue para que nós estivéssemos aqui nesta noite. E nós sabemos que todos os trabalhos da igreja, eles são importantes, têm o seu valor. Mas uma das missões mais relevantes da igreja é o trabalho da evangelização. Então nessa noite eu quero trazer uma palavra de conscientização missionária, já que estamos no culto de missões. Então é um dos trabalhos principais. O Senhor Jesus Cristo, ao vir aqui a essa terra, ele iniciou esta obra. Morreu, ressuscitou, foi para o céu, e ele designou aqui os seus discípulos, apóstolos, pessoas que foram vocacionadas pelo Senhor. E ele nos ordenou que nós, a igreja, nos dessemos continuidade nesta grande obra do Senhor Jesus. Quando você lê a Bíblia lá no Evangelho de Marcos, todo mundo conhece, mas é uma realidade, não custa nada aceitar. Jesus, ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Então o Senhor Jesus, ele nos deu que esta ordenança bíblica. Ele não disse isso só para o pastor, para os obreiros, mas todos nós que estamos aqui nesta noite. Você tem Jesus no seu coração. Alguém até diz por aí, né, que todo coração com Cristo é um missionário, e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então todos nós que estamos aqui nesta noite, nós sabemos dizer que Jesus salva. Nós sabemos dizer e podemos dizer para uma pessoa que Jesus transforma, e que Ele leva o homem para o céu. Muito breve Ele voltará para nos levar para o céu. Então Jesus, Ele nos deu essa incumbência, essa ordenança. Todos nós estamos incluídos aqui. Não é só obreiro, não é só dirigente. O ídolo de Jesus, ele é para toda a igreja.
Não precisa saber falar bonito, falar bem. É simples a mensagem do Evangelho. É apenas dizer que Jesus salva, cura, liberta, transforma, e um dia Ele voltará para levar o seu povo para morar no céu. Então esta é a mensagem do Evangelho, uma mensagem simples, que está ao alcance de todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que nós lemos aqui nesta noite, melhor, hoje eu estava ali em casa, estava pensando na Bíblia, lendo a palavra. O pastor me permite dizer aqui, e eu estava pensando num homem que fez muito pela obra de Deus, lá na minha cidade. O homem que fundou a igreja ali, pastor Feliciano do Amaral. Até então, antes dele ali não existia igreja evangélica, era só o catolicismo que dominava. Todo mundo já ouviu falar, e eu não conheci ele pessoalmente, minha mãe viveu muito com ele, mas quando eu nasci ele já não estava mais lá. Mas pastor Feliciano do Amaral foi um homem chamado por Deus. No ano de 1953, eu estava lendo um pouquinho a biografia dele hoje. No ano de 1943 ele é batizado nas águas, fez o seminário, formou a pastora. No ano de 1947 ele casou com a dona Elza, que era enfermeira, ajudar muito o povo ali na região. E no ano de 1953 ele chega ali na nossa cidade, cidadinha pequena, lá no norte de Minas, distante. Ele deixa o Rio de Janeiro, só para os irmãos terem uma ideia. 1953, até hoje lá desenvolveu bem, mas não é um lugar ainda carente. Mas imagina 67 anos atrás. Ele sai do Rio de Janeiro, dirigindo ali uma grande igreja. E ele é vocacionado por Deus, através da Igreja Batista ali em Montes Claros. Ele é enviado ali para Cristal, ali para o norte de Minas. E ele chega ali onde não existia ainda o Evangelho. E ele ali começa a pregar a mensagem do Evangelho. É rejeitado por muitas pessoas, zombado, criticado. Mas ali teve uma família, eu anotei aqui, a família da Ellen Jane Croslan, que apoiou o trabalho daquele pastor, ajudou ele. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É bem verdade que para o campo missionário eu entendo e acredito que a maioria de nós que estamos aqui, nós não iremos. Mas nós podemos apoiar. Já foi dito aqui, incentivado, nós podemos orar pelos missionários. Irmãos, eu entendo que cada um de nós aqui, pelo menos 1 minuto por dia, nós podemos tirar sim, orar em favor dos missionários que estão no campo. Você também pode abrir a sua mão e contribuir, como já foi instruído aqui nessa noite, em favor da obra missionária. Então o pastor Feliciano, quando chega ali, ele é apoiado pelaquela família. E ali ele estabelece um trabalho do Senhor. Ali tinha uma vila pequena, depois da cidade. Na cidade ele não conseguiu, por causa da política, catolicismo. Mas tinha uma vila ali, chamava Crosslândia, mais ou menos 8 quilômetros depois da cidade, um lugar até bonito. Naquela vila ele estabeleceu a Igreja Batista, construiu uma igreja bonita, até bonita. Está lá até hoje. Naquele tempo a minha mãe fala que ele tinha um jipe ali, ele entrava nas matas, arrastava madeira. A sua esposa era enfermeira, ajudava o povo, e pregando a palavra de Deus e trabalhando. E ele construiu ali uma grande igreja. Em 1953 começou ali aquela obra. E ali naquela região de Crosslândia, ali foi a base para o evangelho ali naquela região. Foi daquela vila, daquele povoado ali, aonde estabeleceu uma igreja. E ali o trabalho do Senhor, ele cresceu naquela região. A Assembleia de Deus chegou alguns tempos mais tarde, mas a Igreja Batista foi a primeira que foi implantada ali. O povo ali soltava bomba, jogava ovo do povo, pedra, mas nem por isso o trabalho do Senhor ele desistiu ali. Então aquele homem sai do Rio de Janeiro, numa grande metrópole, e ele vai para um lugar difícil, um lugar onde não tinha, irmãos, muito difícil naquele tempo. Mas ele é vocacionado por Deus, ele foi. Estabeleceu ali um trabalho que está ali até hoje, firme. Em 2008 agora aquela igreja ela foi reformada pelo patrimônio histórico ali do estado. Uma igreja bonita, está lá até hoje. Mas por quê? Um dia
Um homem vocacionado pelo Senhor Deus, ele sai da sua zona de conforto e ele vai para um lugar, bem verdade, sofredor, um lugar sofrido, um lugar que não tinha nada a oferecer, mas ali ele estabelece, ele planta uma igreja, e muitas pessoas ali foram alcançadas através daquele trabalho. E eu sou fruto daquele trabalho, porque minha avó aceitou Jesus, a minha mãe depois aceitou, e alguns irmãos que estão aqui também, nosso irmão Manelito, irmão Adilson, as nossas famílias converteram ali através do evangelho que aquele pastor levou ali para aquela região. Então pensa bem, quando uma pessoa é vocacionada pelo Senhor, tem a chamada de Deus, o mínimo que nós podemos fazer é estender a nossa mão e ajudar, é tirar alguns minutos de oração por dia e orar, interceder daqueles que estão na frente da batalha. E ele fica ali de 1953 até 1967, depois ele volta para Belo Horizonte, mas o trabalho do Senhor, ele foi erguido e estabelecido ali naquela cidade, e o trabalho cresceu, expandiu, e muitas pessoas foram alcançadas através do evangelho que aquele pastor levou ali para aquele povo. Um povo que andava em treva, não tinha expectativa de vida, muitas pessoas ali que eram atormentadas pelo maligno, mas a Bíblia diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz do evangelho. Irmãos queridos, todos nós que estamos aqui nesta noite, nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Não esqueça, se hoje nós estamos aqui, é porque um dia alguém pagou o preço e levou, falou de Jesus para nós, e nós abraçamos esta palavra, e hoje nós estamos aqui salvo, liberto, transformado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma das missões mais importantes da igreja é o trabalho de evangelismo, anunciar a palavra. E Jesus, ele nos ordenou para isso. E esse texto aqui que eu acabei de ler é de Paulo, um homem também vocacionado pelo Senhor. A Bíblia diz que naqueles dias, orando na igreja de Antioquia, o Espírito Santo disse: aparta para mim Saulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. E a igreja, orando e jejuando, colocou as mãos sobre eles e os despediram para fazer a obra de Deus. E é do conhecimento de toda a igreja que Paulo, ele evangelizou o mundo da sua época. Um homem que sofreu muito, mas ele não desistiu da sua chamada. E aqui agora em Romanos capítulo 10, versículo 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, todo aquele que invocar o nome de Deus tem uma oportunidade de ser salvo. Aquele que não invocar, possivelmente não terá. Mas ele disse aqui: como porém invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de que nunca ouviu falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, a missão dos missionários, dos pastores são essa. Eles são enviados para anunciar as boas novas. A palavra evangelho significa boas novas de salvação. Então o missionário, ele deixa a sua cidade, ele deixa o seu país, o seu estado, e muitas das vezes ele vai para os lugares que não tem nada a oferecer, mas ele vai porque ele entende que dentro do seu coração há uma chamada, há uma vocação de Deus, e ele sai para levar esta palavra, ele sai para levar esta mensagem, e ele chega nos lugares mais distantes, mais isolados do Brasil e do mundo, mas ele chega com esta mensagem tão poderosa, dizendo que Jesus transforma, que Jesus ainda levanta aquele que está caído, que Jesus ressuscita os mortos, e que Jesus transforma e nos enche de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo diz que para isso acontecer, precisa de alguém ser enviado, precisa de alguém ir para levar esta palavra. E nós que estamos aqui na retaguarda, a nossa obrigação, o nosso dever é apoiar, como aquela família apoiou o nosso pastor Feliciano do Amaral, que partiu para o Senhor agora em 2018, viveu 98 anos de idade,
mas um homem que deixou a história, um homem que honrou o trabalho, a vocação de Deus na sua vida, e através do seu ministério, da sua vocação, muitas famílias, milhares de pessoas foram alcançadas através da mensagem do evangelho que ele pregou ali naquela cidade e em outras regiões do nosso país. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo diz que para que as pessoas crêem, precisa de ouvir. Irmãos queridos, como uma pessoa vai crer em Jesus se ele nunca ouviu falar dele? Nós sabemos que mesmo em pleno século 21 que nós estamos vivendo, existe ainda alguns lugares no mundo em que as pessoas não têm a liberdade de ouvir falar de Jesus. Então Paulo diz aqui que para crer precisa de ouvir, e para pregar precisa de ser enviado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que quão formosos são os pés do que anunciam a paz. Mas Isaías diz: nem todos obedeceram ao evangelho, porque ele diz: quem creu na nossa pregação. E aí Paulo diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nessa noite eu estou aqui anunciando a palavra do Senhor, uma palavra viva. Seca-se a erva e cai-se as flores, mas a palavra de Deus ela subsiste eternamente, porque ela é a palavra de Deus. Ela é uma palavra que tem poder de levantar o homem do monturo, ela levanta o homem da sarjeta. Louvado seja o nome do Senhor, e faz dele um cidadão para morar no céu, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Todos nós sabemos que um dia este homem chamado Saulo, perseguidor da igreja, que arrastava os crentes pela rua, prendia as pessoas, homens e mulheres, um dia indo ele para Damasco, ele teve um encontro transformador na sua vida. A luz do Senhor Jesus brilhou para Saulo naquele dia. Os irmãos conhecem a história. Ele cai por terra, passa todo aquele processo, mas depois de restaurado, Saulo ele é vocacionado para a obra do Senhor, para anunciar o evangelho para os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que fiel é esta palavra. A palavra de Deus ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo ele veio ao mundo não para outra razão, mas ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele salvou a minha vida, ele salvou a vida dos irmãos que estão sentados aí nesta noite. Irmãos queridos, nós temos o privilégio, porque nós fomos beneficiados pela graça do Senhor. A luz do evangelho ela brilhou nas nossas vidas, e nós fomos libertados pelo poder do evangelho. Aleluia. O mesmo Paulo disse: ele não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Irmãos queridos, o evangelho de Cristo ele é o poder de Deus. O evangelho liberta, o evangelho transforma, o evangelho ele muda a história do homem e a mulher para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, instruindo a Timóteo, ele diz: fiel esta palavra, ela merece toda aceitação, porque Jesus ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele disse aqui que ele é o principal, mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo na sua completa longanimidade, e serviço de modelo a quantos hão de herdar a salvação, hão de crer no nome de Jesus para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelo século do século. Aleluia. Nesta noite você vem aqui a este santuário. Aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de dizer glória, aqui é lugar de nós exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia está dizendo: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único e verdadeiro, honra, glória
ao nome do Senhor Jesus aqui nesta noite. O nosso Deus é invisível, mas Ele é real. Você não vê, mas você pode sentir a presença, a glória dele aqui nesta noite. Ele está aqui no nosso meio, aleluia. Nós só estamos aqui por causa dele. Nós só estamos aqui porque um dia Jesus, ele derramou o teu sangue inocente ali naquela cruz. Nós só estamos aqui também porque um dia alguém vocacionado pelo Senhor nos anunciou esta mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem que transforma a vida do homem e da mulher. E todos nós que estamos aqui nesta noite, meus queridos, não tem como nós fugirmos desta responsabilidade. Sempre que você puder conversar com alguém, fala para ele que Jesus é a única esperança. Jesus é a única esperança para este mundo. Jesus é a única resposta para a humanidade. Jesus é a cura para a tua vida aqui nesta noite. Jesus é a nossa alegria, aleluia. E é no nome dele que nós estamos aqui adorando. É no nome dele que a igreja está reunida nesta noite para celebrar a salvação que um dia nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia continua dizendo, Jesus disse em Mateus 28:19, vinde, fazer discípulos de todas as nações. Ele falou isso para os seus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, irmãos, não tem como nós fugirmos dessa responsabilidade. Talvez nós não vamos, mas nós podemos orar para quem vai. Nós podemos apoiar esta obra. Talvez nós não iremos ir, mas nós podemos contribuir sim com aquilo que Deus tem nos dado para sustentar esta obra. Nós podemos patrocinar a obra missionária, para que o nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela chega nos lugares mais distantes deste país e dessa terra, para que muitas almas também sejam alcançadas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos anunciar o Evangelho para a glória do nome de Jesus. E Paulo ainda diz, 1 Coríntios 9:16, quando eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque me posta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar. Aleluia. Irmãos queridos, quando nós pregamos, ganhamos alguém para Jesus, nós não precisamos gloriar. A glória do Senhor é Jesus Cristo. Esta obrigação também ela está sobre os nossos ombros, para a glória do nome do Senhor. O nome de Jesus deve ser glorificado, aleluia. E nós temos motivo de sobra. Por que anunciar o Evangelho? Por que anunciar o nome de Jesus? Porque Ele é a água da vida. Por que anunciar o nome de Jesus? Porque Ele é o pão da vida. Ele é o lírio dos vales. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o único Salvador que pode nos salvar e nos levar para morar no céu. Aleluia. Muito obrigado pela oportunidade, no nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus por esta palavra esta noite? Quantos podem levantar as mãos para o céu e adorar ao Senhor? Enquanto a igreja ora, a orquestra se prepara, eu quero saber se alguém entre nós, que ouvindo as mensagens cantadas e pregadas, deseja receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você ouviu? Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de água viva. Há alguém entre nós, ainda não cristão, que quer dar esse passo de fé? Alguém que se afastou e quer retornar esta noite? Glória a Jesus. Me parece que todos são cristãos. Que Deus abençoe a todos. Pegue a sua harpa. Nós estamos falando de conscientização missionária esta noite. A palavra ministrada nos leva a isto. A responsabilidade que pesa sobre cada um de nós. Enquanto você não ouve, não há responsabilidade. Mas a partir do momento
que você ouviu, então há responsabilidade sobre a sua vida. O mundo tem, queridos, para você ter uma ideia, pelo menos 6.912 línguas faladas em todo o mundo. Em 7 bilhões de habitantes, nós temos pelo menos 6.912 línguas faladas. Agora, pense comigo, dessas 6.900, nós ainda temos cerca de 2.252 línguas que não tem nenhum versículo da Bíblia ainda que foi traduzido para essas línguas. São mais de 193 milhões de pessoas que não têm uma porção da Bíblia em suas mãos. Então veja a responsabilidade da igreja. A gente sabe que Jesus vai voltar, a gente canta para Jesus voltar, a gente ora para Jesus voltar, mas irmão, há uma obra grande que foi dada a mim e a você, e nós precisamos cumprir isso. O que diz o hino 16? Quem está com a harpa aberta aí? Hoje não tem telão, então vocês têm que abrir a harpa, né? Quem tem? Quem não tem, como que faz agora, hein? Abra a sua harpa aí que nós vamos ler a primeira estrofe. Todos os que têm harpa, abra ela aí. Glória a Deus. Tem alguém que tem harpa, irmão? Tirando o Jadilson aqui. Levanta a harpa aí, deixa eu ver quem tem. Olha aí, o povo tem, irmão. Então vamos lá. A primeira estrofe, vamos citar a primeira estrofe. 3, 2, 1. Posso tendo... Todos, vamos lá. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Vocês estão muito fracos demais, não tá? Ou só eu que estou meio ruim? Só as mulheres. A primeira estrofe, só para as mulheres. Deixa eu abrir minha harpa aqui para não me errar. Porque se vocês errarem eu vou corrigir vocês. Só as mulheres. Na Assembleia de Deus as mulheres são maioria. Vamos ver se elas vão ganhar. Vamos lá? Só as mulheres. 3, 2, 1. Posso. Tenho as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, que Ele possa apresentar. Uma meia dúzia assim, mais ou menos. Olha lá, hein? Se sair uma meia dúzia foi... Os irmãos têm harpa, hein, irmãos? Cadê os irmãos com harpa? Vamos ver. Então vamos lá, homens. A segunda estrofe. Vamos lá, Jadilson. Garante nós aí, vamos lá. Sem microfone, vamos lá. 3, 2, 1. Não Mas temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte? Se o céu todos no coro. Todos no coro. Posso ter As mãos vazias, com Jesus. eu me encontrar. Quantas? Almas poderia ao Senhor apresentar. Quantas almas você tem para apresentar? Se for hoje, hein? Pastor, eu tenho 250 anos de crente, pastor, mas não ganhei uma alma ainda. Quantas você tem para apresentar? Vamos lá? De pé, se puder. Quem não estiver muito cansado. Primeira, segunda e última, irmão Natan. Primeira, segunda e quinta. Certo? Primeira, segunda e a quinta. Primeira, segunda e quinta. Vamos lá. Glória a Deus. Dá? Dá. Cante, adore ao Senhor esta noite, ao término deste culto de adoração a Ele. Aleluia.
mãos que posso apresentar. Posso ter duas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei, o salvo está. Qual será a minha sorte se no céu vazio? Posso ter umas mãos vazias, com Jesus eu venho comprar. Quantas almas poderia ao Senhor Quinta estrofe, despertemos. Despertemos, já é dia, trabalhemos e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter duas mãos vazias, com Jesus eu venho comprar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Aleluia. Pense sobre isso. E que você saia daqui esta noite pronto para ir em busca das almas para o reino do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Uma semana de paz a todos vocês. Que Deus mande chuvas de bênção sobre a tua vida, a tua família, a tua casa. Que Deus faça prosperar as obras de suas mãos. E onde você chegar, que você seja um instrumento de Deus para abençoar todas as pessoas que te cercarem. Os que recebem isso, dêem glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Digamos juntos, amém. Bom fim de noite, ótima semana e até o próximo culto em nome de Jesus.